Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à meditação da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje quero fazer a leitura com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e leio até o versículo de número 8, e o texto sagrado nos diz: Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Feito essa leitura, meus queridos irmãos, eu quero destacar com vocês alguns pontos importantíssimos para nós, e o primeiro deles, evidentemente, aqui é a respeito da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles homens que na ocasião assistiram à sua crucificação e, evidentemente, aí a sua morte, também sepultamento, agora eles têm provas cabais da ressurreição de nosso Senhor. Isso está no verso de número 3, posto que Jesus se apresentou a eles vivo, com muitas e infalíveis provas. E isso durou por um espaço de 40 dias. Olha só, após a ressurreição, Jesus ainda aparece a eles por um espaço de 40 dias. E nesse espaço, Jesus estava tratando a respeito do que dizia ao reino de Deus. Ora, enquanto Jesus exercer o seu ministério terreno durante os 3 anos ou 3 anos e meio que esteve com esses homens, ele instruiu, ele ensinou, ele falou do reino de Deus quando esteve com eles. Agora, irmãos, imagine esse período de 40 dias em que o Senhor esteve com eles falando a respeito do reino de Deus. Que profundidade, irmãos, existiu nesta ocasião na conversa de Jesus com eles a respeito do reino. Nós não temos aqui um relato em Atos dos Apóstolos de forma clara do assunto em detalhes, a não ser o que Lucas deixou para nós, que nesse período o Senhor Jesus tratou a respeito do reino de Deus. Embora ainda para eles parecia não estar muito claro a respeito do reino de Deus, porque eles vão perguntar para o Senhor a respeito da restauração. Vai ser nesse tempo que vai ser restaurado o reino de Israel? Percebemos que eles ainda estão ali presos a uma restauração física, política, porém não é este o trato de Jesus. Embora ele tenha dito para eles aqui
que eles não tinham que ficar preocupados com tempos, com estações, ou esse ponto em que o Senhor vai fazer, como vai fazer, não deve ser o centro da nossa atenção. Infelizmente, hoje, há muitas pessoas se preocupando com isso. A volta de Jesus, por exemplo, ficam dando datas, quando o Senhor Jesus já disse que ninguém sabe dia e hora que ele há de voltar. Mas aqui, enquanto esses homens estavam preocupados com esse detalhe, porque para Jesus é um detalhe, Jesus ele vai dizer o que realmente deve ser a nossa preocupação. Primeira delas é ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo do Senhor, sejam revestidos de poder. E esse revestimento de poder, qual que é a sua finalidade? Demonstrar diante dos irmãos que um é mais cheio do que o outro, que um e o outro tem um dom mais excelente. Talvez como de repente tivesse acontecido lá na cidade de Corinto, em que Paulo teve que instruir os irmãos a respeito dos dons espirituais, que eles estavam ali disputando entre eles, qual que era o dom mais excelente, qual que era o melhor dom, qual o dom que deveria buscar com mais intensidade. Mas o Senhor, ele diz a respeito de ser revestido de poder. Primeiro, é para ser testemunha. Nós vamos ser testemunha. Aqueles homens foram testemunha do quê? De que Jesus Cristo, ele tinha sido crucificado, ele estava morto, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, conforme estava escrito, registrado nas Escrituras, e elas se cumpriram, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E apareceu a eles, e eles eram testemunhas. Agora percebam, não é só o fato de ter sido testemunha, não é só o fato de ter contemplado, que seria o bastante para eles saírem por aí pregando e anunciando o reino de Deus, do qual eles ouviram Jesus falar durante aquele período de 40 dias, de uma forma mais específica, de uma forma mais profunda. Tá certo? Não bastava isso para eles, não bastava ter o conteúdo, não bastava ter a informação, não bastava ter o conhecimento a respeito do assunto, tinha que ter revestimento de poder. Antes, então, de sair para falar do que você já sabe, é necessário ser revestido de poder para dar testemunha com autoridade e ter os sinais dos quais o Senhor Jesus prometeu a eles. Nesse caso aqui, eu quero ir com vocês para o Evangelho segundo registrou Marcos, no capítulo de número 16 e o versículo de número 15, que é um texto conhecidíssimo de cada um de nós. E disse-lhes Jesus aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, tem que crer. Segundo, tem que ser batizado, este será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O texto continua dizendo: ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Paulo, quando está na cidade de Corinto, ele diz para os irmãos, na sua carta, dizendo o seguinte: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas a minha pregação, ela foi demonstrada em força, em espírito e em poder, com muitos sinais, maravilhas. Paulo, onde chegava, pregava, anunciava e os milagres aconteciam. Por que aconteciam? Porque é promessa do Senhor Jesus Cristo para aqueles que creem. Agora, não, olha, preste atenção no texto de Marcos, não é crer para que o milagre aconteça. O crer aqui é crer que Jesus Cristo está vivo e que Ele me comissionou e que Ele me enviou e que Ele mandou ir e pregar o Evangelho. Nós precisamos, eu quero ler também com vocês Mateus, que é a mesma passagem bíblica, mas registrada por Mateus. Então abra comigo, por gentileza. Abra comigo, por gentileza. No capítulo de número 28. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem foi que deu poder para o Senhor Jesus Cristo? Será que Jesus, ele foi lá para o inferno, lá na profundeza do inferno, como muitos estão falando aí, e tomou a chave do diabo, e tomou o poder, a autoridade do diabo para ele? Não, Jesus não precisou disso. O poder foi dado pelo Pai. É o Pai que deu ao Filho o poder, a autoridade. Todo o poder vem do Senhor, emana de Deus, do Criador dos céus e da terra. E Jesus disse: todo o poder, após ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele foi arrancado dentre os mortos. E foi-lhe concedido todo o poder nos céus e na terra. E ele diz aqui para os seus discípulos dessa forma: e desse poder que ele recebeu do Pai, agora Jesus vai delegar, vai outorgar para os seus discípulos. Ou seja, para a sua igreja. Enquanto a igreja estiver na face dessa terra, ela vai estar revestida de poder, de autoridade, outorgada pelo próprio Senhor da igreja, para que estes sinais continuem sendo operados. E Jesus então diz, portanto: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual que é a missão da igreja? A missão da igreja é ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que a igreja aprendeu. Os discípulos do Senhor, aprendizes. A palavra discípulos é aprendiz. Aprenderam com o Senhor Jesus durante o período do seu ministério, e aqueles 40 dias em que o Senhor ainda aparece a eles após a sua ressurreição e antes dele subir definitivamente para os céus. O Senhor fala a eles a respeito do reino de Deus. Vocês peguem tudo isso agora e saiam pelo mundo. Ensine as pessoas a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado, aquilo que eu vos tenho ensinado. Estão deturpando a missão da igreja. Estão mudando a missão da igreja. Hoje tem muita gente fazendo da igreja lugar de reunião, de movimento. De movimento para quê? Para encher os olhos de pastores vaidosos, de homens vaidosos e às vezes até oportunistas. É isso que estão fazendo com a igreja nesses últimos dias. Esta não é a missão da igreja. Ficar agrupando pessoas num só lugar para ficar se alegrando. Não. É para sair. Você já está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu sobre você. Está na hora de sair e ensinar as nações, ensinar os homens a guardar aquilo que você aprendeu do Senhor Jesus.
Hoje a maior dificuldade que nós temos é reunir pessoas para o ensinamento da palavra de Deus. Querem ouvir pregações, mas não quaisquer pregações. Querem ouvir aquelas pregações que amassageiam o ego. Quero ouvir pregações que venham fazer promessa de carro, de casa, de coisas materiais. Este não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é ensinar, é ensinar. Se você fosse desejar uma reunião, você deveria desejar uma reunião de ensino da palavra de Deus, onde a palavra do Senhor ela é explicada, onde ela serve para você de instrução, de orientação para a tua caminhada. Você foi alcançado pela graça. O Senhor Jesus te tirou lá daquele mundo terrível, do charco de lodo, do lago horrível, e firmou os teus pés sobre a rocha. Agora, o desejo do discípulo é estar assentado aos pés do mestre e aprender da sua palavra. As outras coisas não importam mais para nós. O importante agora é aprender e levar o ensinamento adiante. É agora ser também mestre de outras pessoas, ensinando aquilo que nós aprendemos de Jesus. Esta é a nossa missão. Ide e pregai, ide e ensinai todas as nações. Olha só, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar. Então a igreja prega, porque a pregação, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Isso é Romanos 10:17. Pregou, a pessoa teve fé, recebeu Cristo como Salvador da sua alma, confessou publicamente isso através do batismo em águas. Essa é a finalidade do batismo. O batismo não salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Mas o batismo é uma forma de eu confessar publicamente a obra que ele realizou na minha vida. E aí confessando publicamente por meio do batismo que eu agora sepultei o velho homem e levantei, ressuscitei, assim como o meu Senhor ressuscitou dentre os mortos para uma nova vida, eu também agora abandonei o velho homem e estou vivendo uma nova vida. É redundante, mas é assim mesmo, uma nova vida. Vivo agora, irmãos, em novidade de vida. Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por meio do batismo eu digo isso. Estou lançando fora o velho homem com seus feitos, com as suas mazelas, e estou ressuscitando dentre os mortos para uma novidade de vida. Agora eu tenho que andar conforme esta palavra. Agora eu tenho que andar conforme essa instrução do Senhor e ser testemunha. Você creu? Foi batizado em águas? Agora seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Busque ser cheio, ser revestido do Espírito Santo do Senhor, para que você seja uma testemunha com autoridade. Você seja uma testemunha verdadeira. Você fale da palavra, e quem é que vai confirmar? Quem vai confirmar é Ele que confirma. Eu não tenho preocupação se o tal milagre vai acontecer ou não vai acontecer. Eu prego a palavra, eu ensino essa palavra. Quem vai confirmar é Ele, o poder é dele, é Ele que age através da minha vida. Quem age não sou eu, é Ele através da minha vida, é Ele através das nossas vidas nessa terra, irmãos. Nós temos aprendido. E se nós temos aprendido, então, vamos sair, vamos pregar, vamos anunciar. Nós estamos chegando perto de cruzada evangelística aqui na cidade de Poti. O mês de abril vai ser o mês da cruzada evangelística. Evangelismo no dia 21 de abril. No domingo, se não me falha a memória, é um dia 21, é um domingo antes da cruzada. E depois nós vamos estar com a tenda armada aqui no parque. E 3 dias pregando e anunciando a palavra do Senhor. Venha estar conosco e se envolva, seja testemunha.
Testemunha não é para ficar dentro de quatro paredes apenas, se alegrando com as bênçãos, só buscando bênção para si. Irmãos, isso aí é até um certo orgulho que nós temos, é muito egoísmo. Nós temos que receber poder e distribuir aquilo que nós estamos recebendo. Vamos ensinar, vamos pregar. Então o Senhor Jesus disse para os discípulos: pare de se preocupar com aquilo que é temporal, com aquilo que é passageiro, ou com aquilo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, no tempo certo vai acontecer. Tenha uma preocupação: sejam testemunhas, pregue a palavra, anuncie a palavra, ganhe almas para Jesus. Ganhe almas. Jesus, ele vai voltar. Aqui em Atos dos Apóstolos, após ter dado as instruções para os discípulos, então Jesus, foi recebido nos céus. Uma nuvem ocultou Jesus ali diante dos olhos dos discípulos. E que nuvem que foi essa? Essa nuvem que nós estamos vendo? Será que foi como um dia que nós temos hoje? Um dia nublado, Jesus entrou no meio das nuvens? Não é essa nuvem. A nuvem que o ocultou diante dos olhos dos homens, daqueles homens que estavam no Monte das Oliveiras com ele, os discípulos dele. Aquela nuvem foi a nuvem de glória, de poder de Deus que o oculta. E assim que eles ficaram atônitos olhando, dois homens de branco ao seu lado, vai dizer: por que vocês estão olhando assim assustados? Esse mesmo Jesus que subiu, ele mesmo um dia voltará. E essa é a nossa esperança. Jesus vai voltar, não mais para pisar nessa terra. Jesus voltará nas nuvens dos céus. E quando isso acontecer, vai ser o dia do juízo. Então se prepare para se encontrar com o Senhor naquele grande dia. Se você ouviu a mensagem do Evangelho, você creu na mensagem, foi batizado e seguiu o caminho, então você vai ser salvo. Você é um salvo, você é um que tem o seu nome escrito no livro da vida, e naquele dia você vai ser colocado à direita. Ele vai te chamar pelo teu nome naquele dia. Mas aqueles que não creram na pregação e não foram batizados e não andaram conforme esta palavra, vão ser colocados do lado esquerdo. Aos da direita, o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai, e possuir por herança o que está prometido para vocês desde a fundação do mundo. Mas os da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tiveram a oportunidade de ouvir a pregação e não creram, não receberam a Cristo, não aceitaram a Jesus Cristo. Então esta é a mensagem que nós devemos pregar. Anuncie a palavra, pregue a palavra, tá certo? E principalmente por meio de uma vida mudada, de uma vida transformada. Que as pessoas vejam em nós uma vida realmente mudada pelo poder de Deus, e assim eles glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Amém.